A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus venha abençoar, amados, o teu dia. Que Deus venha abençoar toda a tua semana, o teu mês. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua parentela. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que o propósito a qual Deus te fez venha ser concluído em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele nos formou do barro, do pó dessa terra, né? Nós somos o barro e deste barro o Senhor nos moldou. O Senhor fez o homem, né? O Senhor fez ali algo magnífico, maravilhoso, porque toda a obra do Senhor, ela é maravilhosa. Mas tudo que o Criador faz tem um propósito. Deus não cria nada sem propósito. E Deus criou o homem com um propósito. E muitas vezes essa criatura, ela quer ser tão valiosa e valiosa até mais do que o seu Criador. E isso está errado. Não é a criatura melhor do que o Criador. Tudo está nas mãos do Criador. Tudo tem ali o teu propósito. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18, no verso 4 ao verso 6, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor, Ele é o oleiro, tá? O Senhor é o oleiro que molda o vaso. Ele molda o vaso, Ele cria o vaso, Ele molda de acordo com a sua utilidade, de acordo com o propósito a qual aquele vaso, aquele instrumento vai lhe servir. O Senhor é o nosso Criador e Ele criou a cada um de nós com propósito, com ideal. Sabe, a palavra do Senhor também em Romanos 9, no verso 20 e 21, vai nos dizer que o Senhor, Ele criou o vaso tanto para honra como para desonra. Então, tudo tem um propósito. O Senhor, Ele fez cada vaso para cumprir o teu propósito, para que tudo viesse correr de acordo com a vontade dEle. Mas muitas vezes, o vaso quer dar ordem ao Criador, ao oleiro. Quer dizer como ele quer ser. Sabe? Quer querer ser perfeito nisso, perfeito naquilo. Quer ser mais bonito nisso, mais bonito naquilo. Cada um de nós somos um vaso. Não importa o tamanho do vaso. Não importa a aparência do vaso. Não importa se ele é bonito, se ele é feio. O que importa é o propósito dele. O que importa é o que contém dentro do vaso. O importante é que aquele vaso esteja cumprindo o propósito dele. E o propósito de cada vaso é carregar a essência. Carregar a essência de Deus. Por quê? Porque como nós vimos lá em Gênesis, Deus pegou o pó da terra e moldou ali o homem. Ele criou um homem, mas ele não deixou aquele homem ali
naquele chão. Não deixou aquele homem ali vazio. Ele soprou nele o sopro da vida. Colocou dentro dele o teu espírito. O Senhor colocou parte dele. Ele não ficou vazio. Aquele vaso, aquele barro, ele carrega a essência do Senhor. E ainda mais para frente, no Novo Testamento, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor nos escolheu para ser templo dele, moradia do Senhor. Ele disse que agora não habitaria mais em templo feito, construído com as mãos do homem, mas que ele seria ali habitado, que ele habitaria em templos feitos com as próprias mãos dele, que é o homem. Nós fomos feitos do barro, fomos feitos templo, para ali dentro de nós habitar a essência do Senhor. A presença do Senhor tem que estar dentro de nós. Nós somos vasos escolhidos com propósitos. E para cumprir esse propósito, temos que manter a essência do Senhor dentro de nós. Sabe, nós não podemos ter rachaduras, defeitos em nós que vão fazer vazar essa essência. Nós não podemos ter ali, rachaduras que vão fazer aquele vaso pingar, aquele vaso vazar daquilo que ele tem dentro dele. Porque de gota em gota que estiver vazando, por mais menor que seja a rachadura dele, uma hora, se ele não consertar aquilo, ele vai ficar vazio dessa essência. Por isso aqui em Jeremias, ele nos diz que ele é o oleiro. E esse capítulo 18, ele nos ensina isso, que nós precisamos ser o vaso nas mãos do oleiro. Se tem alguma rachadura, se tem algum defeito que faz com que vaze essa essência, precisamos nos entregar na mão do oleiro, porque ele corrige as falhas, ele corrige o erro. Eu não estou falando da aparência, tá? Porque não é cuidar da aparência, é cuidar do interno. Porque o que está dentro pode vazar para fora. Então, se você cuida somente de fora, você pega ali e coloca um remendo. Você está cuidando de fora, mas a rachadura está por dentro. Você precisa cuidar dessa rachadura interna dentro de você, para que ele não venha vazar a essência mais preciosa que está dentro de você. Porque é isso que importa. Então não é cuidar do externo, é primeiramente cuidar do interno. Porque se o interno tem uma rachadura dentro, ele vai vazar para fora. E vazando para fora, o vaso, ele pode ficar com infiltração e ele pode se manchar e assim ele vai ficar feio. Então não é só cuidar de fora, primeiramente você tem que cuidar de dentro. Se o externo está ficando feio, se o externo está ficando manchado, se o externo não está bom, procure ver o que está acontecendo internamente dentro de você, para que você descubra o problema que está interno, para que venha ser resolvido. Porque o que está dentro de você não pode ser jogado fora, não pode vazar. Mas o importante é você entender que o importante não é o vaso, o importante é a essência. O que faz você bonito é o que tem dentro de você. O que faz você ser útil, admirado, necessário, é o que tem dentro de você. É o que você pode carregar dentro de você. A gente vê essa importância
no livro de João, lá no capítulo 2, o verso 6 ao verso 9, nos conta a história de quando Jesus transformou a água em vinho. Ali vai falar, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Ali está falando, amados, que tinham ali 6 vasos, eram entalhados em pedras, e eles estavam ali para cumprir um propósito, porque eles serviam para ali colocar a água da purificação, para que os judeus se lavassem, se purificassem. E ali cabia mais ou menos até 50 litros de água, cada uma delas. Elas tinham uma utilidade, mas aquelas calhas estavam vazias. Elas estavam vazias e elas precisavam ser cheias, tá? Elas precisavam ser cheias para cumprir o propósito delas. Mas elas não estavam vazias porque elas estavam rachadas. Elas não estavam vazias porque elas tinham algum defeito. Não. Elas estavam vazias porque ainda não cumpriram o propósito dela, até Jesus chegar. E se a gente for olhar as talhas antigamente, elas não eram vasos bonitos, lisinhos, perfeitos, alinhados. Não. Aos nossos olhos de hoje, elas tinham defeito. Meio torta, meio às vezes pontuda, com uma falha aos nossos olhos. Mas elas tinham uma serventia. Elas tinham uma utilidade. E elas tinham que cumprir o propósito dela. E elas cumpriram um propósito além de um propósito maravilhoso, depois que Jesus entrou na vida delas. Porque foi ao entrar Jesus ali, naquele momento, que a vida daquelas talhas foram transformadas. Elas não carregou somente a água, elas carregaram o vinho. O vinho que serviram muitas pessoas. Mas por quê? Porque ali Jesus deu uma ordem. Ali Jesus tocou. Ali Jesus chegou. Quando Jesus chega na tua vida, quando Jesus te dá uma ordem para você servir a um propósito, e um propósito ainda maior, você precisa preservar aquilo que tem dentro de você. Porque você está carregando algo tão precioso, valioso, que ainda pode alimentar e saciar a sede de muitas pessoas. Aqui vai dizer no verso 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Amados, não é pela metade, não é um pouco. O Senhor quer que você seja cheio, cheio da presença dele, até em cima, até a tampa. Até a tampa, para que você venha cumprir o propósito de servir a muitas vidas, de servir para o propósito a qual foi chamado. E quando você está cheio, quando você está servindo no propósito, Deus vem e te coloca um propósito ainda maior na tua vida. Assim como ele fez com aquelas talhas, porque aquelas talhas foram levadas e aquelas talhas foram cheias daquilo que elas precisavam cumprir o propósito. Elas serviam para ser cheias de água. E elas então estavam cumprindo o propósito delas. Mas aí o Senhor veio e ele deu um propósito ainda maior para aquelas talhas. No verso 8 vai dizer, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, olha que maravilha, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Olha só. Sabe, Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma direção, o Senhor colocou um propósito maior na vida. Ele colocou um propósito maior para aquelas talhas.
Assim como Ele coloca um propósito maior quando Ele chega, Ele coloca um propósito maior nas nossas vidas, quando já estamos cumprindo o propósito a qual Ele nos chamou. Deus tem um propósito maior para a tua vida. Basta você começar a cumprir o propósito a qual Ele te chamou. Não importa a aparência. Não importa como você é. O importante é que você sirva. O importante é que você cumpra o propósito. O importante é que você obedeça. As pessoas não sabiam de onde vinha aquele vinho. Da onde estava sendo tirado. Ninguém lembrou daquelas talhas. Ninguém lembrou daquelas pessoas, daqueles objetos. Ninguém estava lembrando do valor daquelas talhas. Porque elas serviam um propósito. Não era para colocar o vinho. Sabe, Deus quer te surpreender. Deus quer surpreender as pessoas à tua volta. Deus quer te dar um propósito ainda maior. Então não importa o vaso. O que importa é a essência. Você precisa carregar a essência de Cristo. A essência do Senhor. Você precisa carregar o Espírito Santo dentro de você e cumprir um propósito ainda maior que Deus tem para a tua vida. Não importa se as pessoas valorizavam, porque muitos não valorizavam aquelas talhas. Muitos achavam que elas só serviam para aquilo, somente para colocar aquela água. Muitos deixavam aquelas talhas de lado. Não importa as pessoas que um dia estiveram com você. O importante é aqueles que ainda estão com você e ver que você tem mais de uma utilidade. Que você não tem só utilidade, mas que você tem valor. Porque um vaso nas mãos do oleiro, ele tem muito valor. O oleiro, ele não olha para a aparência do vaso. Ele olha para o interno. Dentro daquelas talhas estava tudo bem, estava tudo perfeito. Por fora, elas tinham as suas deformações, elas tinham ali as suas falhas. Não estava tão perfeita, mas olha, por dentro elas eram lindas. E elas podiam comportar, carregar a essência, a virtude. É assim que Deus vê, é assim que Deus olha para você. Então não importa a tua aparência, não importa a tua falha, não importa o vaso, o que importa é o que está dentro do vaso. O vaso está cumprindo o propósito, o vaso está pronto para cumprir um propósito ainda maior. Deus te chama para ser um vaso entregue nas mãos do oleiro, porque se tiver alguma rachadura interna, o Senhor quer tratar, o Senhor quer curar, o Senhor quer tirar todo tipo de rachadura, o Senhor quer tirar tudo aquilo que está te causando a mancha, que está até mostrando para todos a falha, o defeito, a feiura. O Senhor quer tratar, o Senhor quer limpar. Mas para isso o vaso tem que estar na mão do oleiro, para que o oleiro venha moldá-lo novamente. Se for necessário quebrar e moldá-lo novamente, para que ele venha cumprir o propósito a qual ele foi feito, para qual ele foi feito. O vaso precisa estar nas mãos do oleiro e ali o oleiro vai colocar a essência dele. Ele vai colocar a essência dele para que ele venha cumprir um propósito ainda maior, para que venha ser surpreendido. Sabe, o que tem dentro de você vai surpreender muitas vidas. O que tem dentro de você tem um propósito ainda muito maior. Deixa Deus agir na sua vida. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Então deixe que o Senhor te encha para você cumprir esse propósito. E que o propósito que o Senhor tem para a tua vida venha ser maior ainda. Em nome do Senhor Jesus. Jesus transformou aquela água em vinho. Não foi só para alguns, porque a água que estava ali, era para a purificação dos judeus, para um povo específico. Mas, quando ele transformou aquela água em vinho, o vinho foi dado a todos. Deus não quer
fazer com que você seja somente para algo específico. Deus quer que essa essência que você carrega seja para todos, para todos. Deus quer esse vaso nas mãos dele, para que ele cumpra um propósito ainda maior. Você não vai ser levado somente para um lugar, você vai ser levado a muitos lugares. Você não terá só um propósito, você terá propósitos ainda maiores e melhores. Você não vai carregar somente um tipo de essência, mas uma essência ainda maior, porque é a essência do Espírito Santo. Não é a sua, é a essência do Senhor dentro de você. Não deixe essa essência vazar. Não deixe essa essência secar. Não deixe essa essência acabar. Porque o que tem dentro de você não é para alimentar só um, é para alimentar multidões. Reparta essa essência com muitos. E dentro de você, a essência só vai aumentar. Ela nunca vai acabar. Então, amados, não importa o valor do vaso, o que importa é o valor da essência que o vaso carrega. Amém? Medita nessa palavra, reflita, que o amado Espírito Santo nesse dia venha trazer cura, que o amado Espírito Santo nesse dia venha completar a obra dele, que o amado Espírito Santo nesse dia venha ministrar a paz dentro de você, o chamado dentro de você, que você possa identificar as virtudes de Deus dentro de você, que você venha cumprir um propósito ainda maior na tua vida, que você venha ganhar multidões para o Senhor, que você venha alimentar e saciar a sede de multidões para o Senhor, levando a palavra, levando a essência do Senhor, carregando a essência do Senhor dentro de você, e que você seja esse vaso nas mãos do oleiro, se entregando cada vez mais na mão do oleiro, para que ele venha trabalhar internamente dentro de você, trazendo ministrar da unção da cura, da presença da cura, da presença da essência da virtude, da unção de Cristo sobre a tua vida. Que Deus venha te curar internamente e externamente para cumprir o propósito a qual Ele te chamou, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e que você tenha um excelente e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus. Amém?